Olá, tudo bem? Ayrton Lopes falando. Como é que você está? Aqui, graças a Deus, tudo bem. Hoje estamos aqui para uma fantástica reflexão, né, sobre o reino de Deus. Quero bater um papo com vocês sobre alguns textos e agregar, né? Agregar na sua vida, agregar no reino de Deus, para que essa mensagem se torne clara no seu coração, na sua mente, como ela está sendo clara para mim, né? Eu confesso para você que eu tenho conversado com bastante pessoas sobre a questão do reino de Deus dentro da Bíblia, né? Mostrando os textos, é, falando da ideia original do Senhor, né? Que a ideia original do Senhor, ela está no capítulo 1 e 2 de Gênesis, e todos os demais livros e textos bíblicos é para trazer o homem de volta para esse lugar, né? Que é o lugar de presença, de desfrute, de deleite na presença de Deus. Então é o plano de Deus para trazer o homem de volta, né? Para aquele capítulo 1 e 2 de Gênesis. E às vezes, né? Eu posso dizer que a maioria das vezes, eu sinto que não é simples, né? Das pessoas entenderem realmente o que é o reino de Deus. Então, o objetivo desses vídeos e a minha insistência em falar disso, desse tema, né? Desse tema aqui, é para que você possa entender o reino de Deus. E quando você entender o reino de Deus, você faça discípulos para Jesus Cristo, não é? Porque foi isso que ele pediu para fazer. E indo pregai o reino de Deus, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é? E ele disse que ele estará conosco até o fim do tempo. Não é? Essa é a missão que o Senhor Jesus nos deixou. Não é? E o reino de Deus é essa missão. Não é? Eu entendi que não tem outra missão para o ser humano fazer. Né? A missão que Deus deu para o ser humano foi cultivar o planeta, foi dominar a terra, não é? E quando Cristo na cruz, ele ali se sacrificou e ele se entregou por nós, eu entendo que isso foi a graça de Deus, não é? A graça que permitiu que nós pudéssemos ser habitados novamente com o Espírito Santo de Deus. E voltar lá no início, lá na ideia original de Deus, onde Deus disse para o homem: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, no capítulo 1, versículo 26 de Gênesis, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e ele domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, sobre as plantas. Né? E quando você recebe o Espírito Santo de Deus, Deus te dá o poder, não é? Como ele disse, eu vou encher vocês de poder, novamente, ele falou para os discípulos. E esse poder é o poder de domínio, mas não é dominar sobre as pessoas. A gente tem que enfatizar sempre isso, porque todo o governo do mundo, não é? Principalmente a ideia do governo que que governa as coisas, né? Governa as cidades, governa o sistema, né? Das cidades do planeta, é uma ideia grega de governo. E essa ideia grega era uma ideia para governar as pessoas, né? Para subjugar as pessoas em prol do imperador ou de um rei. Era a eclesia do imperador, era a eclesia do rei, né? Que era o gabinete, que era ali os ministros, né? É quem era escolhido pelo rei para governar em nome do rei, né? Governar nos locais que eles eram indicados, né? O Pôncio Pilatos vai governar na Judéia, né? O Herodes vai governar em outro local, né? E assim sucessivamente o Império Romano
em todos os outros impérios, Império Português, Império Inglês, Império Francês, o Império Espanhol. Eles governavam levando governadores para as colônias, né? Eles levavam governadores para a colônia, era a forma deles colonizarem. Só que na ideia original de Deus não é o homem governando sobre o homem, né? Não precisa de ter nenhuma forma de governo quando Deus é o nosso governo, né? E Deus quer ser o nosso rei. Ele é um rei onde no céu a vontade dele já é feita, né? O Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou, ele explica muito bem isso. Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, a vontade de Deus no céu ela é feita e Ele quer que ela seja feita na terra, não é? E para isso, Jesus Cristo morreu na cruz, né? O Deus encarnado morreu na cruz, para que Ele comprasse o direito de habitar em nós, né? no ser humano, e esse ser humano fosse colocado de volta na presença de Deus, lá no Jardim do Éden, e ele pudesse dominar a terra. Né? E dominar a terra de que forma? Dominar a terra por meio do seu trabalho, porque foi para trabalhar que Deus colocou o ser humano na terra. Né? Foi para poder organizar cidades, organizar as coisas. Não é? Por exemplo, se você é um excelente marceneiro, Deus colocou uma cadeira dentro da árvore, né? Quando ele plantou o jardim, ele plantou ali, as plantas saíram, né? As árvores, e ele colocou tudo isso dentro da árvore. Ele colocou uma roda de carro de boi dentro da árvore. E ele colocou no ser humano o talento para poder identificar aquela roda, identificar aquele banco, aquela cadeira, aquela mesa, aquele armário, tudo dentro da árvore. Não é? Mas Deus já tinha trago isso para o Éden, para o jardim, na presença de Deus. Não é? Então, para isso que Deus fez o homem, colocou ele na terra, para governar sobre as coisas e não governar sobre as pessoas. Não é? Então, a gente precisa deixar isso muito claro, porque os nossos vídeos não são vídeos religiosos. Não é? Eu não estou aqui para discutir sobre religião, para falar sobre profecias bíblicas, né? Isso vai acontecer no livro de Apocalipse, as cartas paulinas falam isso, os apóstolos escreveram isso. Eu estou aqui para falar do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Que é o Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu na cruz, ele ressuscitou e ele comprou de volta o direito do Espírito Santo de Deus habitar na colônia. O que esse rei vai fazer depois com o planeta não me interessa, entende? Eu não estou nem aí, porque eu não posso me meter nos trabalhos do rei, cara. Um rei é diferente de uma democracia. Na democracia, todo mundo dá palpite. Na república, todo mundo quer dar palpite. Metade escolhe o presidente, metade não gosta, e metade... Aí fica aquela briga. 4 em 4 anos entra um grupo novo, sai um grupo. Só que no reino não funciona assim. No reino você não tem poder de decisão. No reino você simplesmente obedece o que está escrito. Se o rei falou, é ordem. Eu não tenho como questionar o rei, entende? É diferente da república, do socialismo, do capitalismo, né? Esse sistema de governo mundano que gerencia a terra, isso é um sistema diabólico, né? Tirado dos gregos. Isso foi tirado dos gregos, né? E usado aqui agora. A gente é dominado, né, por essa ideia mundana. Agora você pensa, você é um ser que veio do céu, né? Qual que é a certeza que eu te dou que você veio do céu? Quando Deus fez Adão, ele soprou o fôlego de vida em Adão. Esse fôlego de vida veio do céu, veio de Deus, né?
E ali veio toda a humanidade, inclusive eu e você. Nós viemos nesse tempo. Por isso que a gente tem saudade do céu. Só que a saudade que a gente tem do céu não é de onde Deus mora. A saudade que a gente tem é da presença de Deus que a gente tinha ali no Éden, que o ser humano tinha no Éden. E é por isso que hoje, né, você vê as religiões pregar que o homem, quando ele se converte e quando ele morre, ele vai voltar para o céu. E oferece para o homem várias coisas no céu, atrativos. Só que aqui na terra não oferece nada para ele. E Deus falou o quê? Olha, qual que é a oração do Senhor? Não tira eles do mundo, mas livra-os do mal, né? Livrai-os do mal. Aí a gente tem o Rei dos Reis pedindo ao Pai para não tirar a humanidade do mundo, e alguns orando para tirar a humanidade do mundo. A oração de quem que você acha que vai ser aceita? Entende? Do Rei dos Reis ou de algumas pessoas que querem tirar a igreja do mundo? Quer tirar o povo de Deus do mundo? Entende? O povo de Deus, ele foi comprado de volta para ficar na terra e colonizar a terra, né? Para que Cristo possa voltar. É o que está escrito na palavra dele. Ele fala que essa boa notícia do reino será pregada, né, em toda a humanidade, para toda a humanidade, né? E depois virá o fim, né? Por isso que a gente tem que focar e trabalhar nessa busca incessante do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Como o reino de Deus trabalha? E ninguém mais ou ninguém melhor para explicar isso do que o próprio rei nos evangelhos, não é? A gente precisa estudar o que o rei disse dentro da palavra dele. E na palavra dele, de Gênesis a Apocalipse, fala de um rei, de um reino e de uma família real. É isso que nós estamos estudando aqui. A gente está estudando esse rei, esse reino e essa família real. A família real somos nós, né? É o povo de Deus, é as pessoas, é quem Deus escolheu para morar na terra. Às vezes a pessoa está fazendo mal ainda, né? Vamos imaginar um ser que ainda não entendeu, não teve a visão dele ainda está nas trevas. Ele ainda está sendo guiado pelo príncipe das trevas, pelo maligno, pelo diabo. Então ele faz coisas, né, que agradam o diabo, né? Ele é dominado, não porque ele gosta de ser dominado pelo diabo. Não existe essa pessoa que gosta de ser dominada pelo mal, né? Tanto é que porque ele não gosta de ser dominado pelo mal, porque ele nasceu, Deus fez ele para dominar. Deus não fez ninguém para dominar outra pessoa. Não fez marido para dominar a esposa, não fez a esposa para dominar o marido. Não tem nada disso. Ninguém domina sobre ninguém no reino de Deus. Ninguém precisa liderar ninguém no reino de Deus. Nós somos liderados pelo reino, pelo Deus Todo-Poderoso. É Ele que é o nosso rei. O que acontecia lá quando Deus ele separou uma nação? Deus separou uma nação, né, por meio de Abraão. E o que falou? Eu vou ser seu Deus, você será meu povo, ser um povo escolhido, né? E aí foi caminhando com esse povo, né? E depois o povo falou que nós queremos um rei. Nós queremos um rei para ir na frente, na nossa frente, um rei que a gente vai mostrar para as outras nações que nós temos um rei. Eles queriam um líder, né? Aí o profeta Samuel, ficou muito chateado, né? Foi falar com Deus. Deus falou para Samuel assim, cara, Samuel, não preocupa não, porque eles rejeitaram, não foi a você, que era o juiz, né? Samuel era um profeta, era um juiz e ali do povo. Eles rejeitaram a mim, o Senhor falou com eles, mas pode ficar tranquilo que eu vou dar ele um rei.
mas fica sabendo o que o rei vai fazer com eles. Então, eles pediram um rei que era um governo da terra. Né? Eles optaram, ao invés de ser governado por um governo real, espiritual, de onde nós viemos, eles optaram por ter um governo da terra. Como o ser humano ainda hoje, né, ele prefere ser governado por um governo da terra, com ideias gregas, né, com ideias romanas de governo. Mas quando a gente apresenta o reino de Deus, que é um reino que veio de fora, né, e esse reino ele vai substituir esse governo mundano, esse governo que são de ideias gregas, né? Há uma dificuldade para poder aceitar. Né? Eu vejo que as pessoas aceitam até interferir com essa mudança. Né? Porque se a gente olhar com os olhos naturais, é um desafio, né? Você vê algo acontecer aonde você não tem nenhum exemplo, né? Vamos dizer, se a gente tivesse um exemplo, né, de onde o governo do céu ele tá sendo manifesto na terra, né? Mas a gente não consegue ver esse exemplo com os olhos naturais. Porque esse governo, ele está dentro das pessoas. Né? Esse governo está dentro das pessoas. Né? E a maioria das pessoas que tem esse governo, eles foram doutrinados a esperar o rei voltar. Entende? Não, você vai levando a sua vida, você vai guiando aí as coisas, que o rei vai voltar, o rei está voltando. Tem uma música assim, né? O rei está voltando, o rei está voltando. Né? Mas o que eu quero te dizer, e os nossos programas aqui, é para te dizer que esse reino que está na terra, Deus Todo-Poderoso, Ele te deu poder para você governar, para você manifestar esse governo na terra. E depois que você manifestar esse governo na terra, eu e você manifestarmos esse governo na terra, ele volta. Não é? Mas nós precisamos tirar o reino de Deus de dentro da gente, para que as pessoas vejam, e isso seja testemunha, né, que o reino de Deus é chegado. Né? Como? É por meio do trabalho. Né? Fazendo a diferença no trabalho, na atividade, no talento que nós fomos chamados para fazer. Né? Por exemplo, no governo, tem como mudar esse modelo de governo? Tem como mudar? Me perdoa, o telefone foi tocar justamente na hora do nosso programa aqui, mas é para a glória de Deus. Dá tudo certo no final. Então, continuemos. Como então que o governo de Deus ele pode substituir o governo, né, que a gente sabe que é criado aí por ideias gregas? Né? Precisa ser um governo celestial para governar sobre o ser humano, porque o ser humano ele vive nessa presença. Né? Ele não foi feito para alguém, para outro ser humano governar sobre ele. Né? Ali como no deserto, né? Deus disse para Israel que ele ia ser o Deus dele, ele ia ser o rei dele, né? E eles seriam uma nação de sacerdócios e reis. Eles seriam sacerdócios e reis, né? Até a vinda do Messias, da promessa.
Mas eles não aceitaram, eles quiseram um rei para ir à frente. E hoje, com Cristo Jesus habitando em nós, por meio do Espírito Santo, né? Homens de Deus que têm essa visão do reino e que têm um talento para a administração pública, eles podem, né, sendo enviado pela igreja. Quem que é a igreja? A igreja são as pessoas. São pessoas que é a agência de Deus na terra. Essa igreja levanta as pessoas, por exemplo, como existe a igreja que é marceneiro, que é mecânico, que é padeiro, né? Que é médico, que é advogado, que é dentista, que é astronauta, que é tudo. Que tá cultivando a terra. Essa igreja que planta, que colhe, que alimenta, né? Que cuida dos animais, que cuida das florestas. Essa é a igreja de Deus na terra. E essa igreja está expandindo o reino de Deus. Né? É a mensagem do reino de Deus sendo levada. Essa igreja, ela decide quais são essas igrejas que vão se tornarem administradores públicos. Que vai cuidar do conta pagar e conta receber das cidades. Que vai olhar as contas a pagar da cidade. Quem vai pagar os professores, quem vai pagar os médicos, quem vai pagar isso, quanto que vai pagar. Simplesmente uma administração. Mas não é um governo que governa sobre as pessoas, que impõe regras, que impõe leis. Porque quem impõe regras e quem impõe leis é o reino. É o reino que impõe essas regras e essas leis. Não é que não existe regras e não existe lei. Existe o reino de Deus, existe uma constituição. Essa aqui, ó, de Gênesis a Apocalipse, é a constituição do reino de Deus. E é essa constituição que precisa ser aplicada na terra. Certo? Porque existe um reino que quer governar essa terra. Aí você me diz, mas nem todo mundo vai querer. Nem todo mundo quer esse reino. Não quer um reino que não conhece. Como que você não vai querer um reino que anda atrás de você com cavalos com cavalos e carros de fogo te protegendo? Como você não quer um reino que o seu corpo não fica doente? Como você não quer um reino que tudo que você planta cresce? Como você não quer um reino desse? Entende? Como? Eu sempre falo para as pessoas não querem religião. Elas não estão querendo carga, jugo pesado. O que Cristo falou? O meu jugo é leve, meu fardo é leve, é suave. Entende? Então, porque é o que está sendo apresentado, as pessoas não querem. Eu também não quero. Né? Agora, o reino, né? O reino eu quero toda hora. O reino eu já estou dentro do reino. Eu sou um cidadão do reino de Deus. E para você ser um cidadão, você não faz esforço. Né? Por exemplo, você é brasileiro. Você faz esforço para você ser brasileiro? Ou você simplesmente vive a sua vida? Dentro das regras, né, que o brasileiro precisa ter. Dentro das leis, né? As leis do céu, elas são mais apertadas, mas elas são melhores. Né? Eu falo que em relação à lei do brasileiro e a lei de viver no reino de Deus. Mas são muito melhores, porque são leis para a sua vida. Né? E é esse reino que Jesus ele veio trazer na terra. Esse reino já é real. Olha só, vamos começar aqui no texto bíblico, né? Fala assim, Lucas 4:43. Jesus fala assim, mas Jesus disse, eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para fazer isso que Deus me enviou. Geralmente as pessoas falam, mas para que Jesus Cristo veio no mundo? Ele veio morrer na cruz,
ele veio salvar as pessoas, ele veio fazer isso, ele veio fazer aquilo outro. Não, ele falou, cara. Agora, se o rei falou para que ele veio, por que eu tenho que ficar colocando palavras na boca dele? Eu tenho que ficar tentando, eu ficar tentando convencer os outros a vir ao reino. Isso não é um trabalho de convencimento. O reino de Deus ele não é apresentado como se se o reino de Deus precisasse de que alguém fosse para o reino de Deus. Entende? O reino de Deus é que escolhe quem vai ser do reino de Deus. É diferente. E se você está na terra, se você respira, Deus te escolheu para fazer parte do reino dele. É você que não sabe ainda, mas ele já te escolheu para fazer parte do reino de Deus. Né? E é essa mensagem que eu quero trazer para você refletir. Então o que Jesus veio fazer na terra? Anunciar a boa notícia do reino de Deus. A boa notícia do reino de Deus. Foi isso que ele veio fazer. Hebreus 1, 8, 9 fala assim, mas a respeito do Filho ele disse, né? Isso antes de Jesus vir ao mundo. O Paulo aqui, né, quem escreveu os Hebreus, está falando de algo que já tinha escrito. Mas a respeito do Filho ele disse, o teu reino, ó Deus, vai durar para todo sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. Tu governarás o teu povo com justiça. Tu amas o bem e odeia o mal. Foi por isso que Deus, o teu Deus, te escolheu e te deu a alegria de receber uma honra muito maior do que a dos teus companheiros. Olha só. Tu governarás o teu povo com justiça. Hebreus 1:8 na Almeida 21, século 21, fala assim: acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. É a mesma coisa, o trono, o reino, né? O trono significa poder. E cetro de equidade é o centro do seu reino. O que é um cetro, pessoal? Depois você coloca aí no Google para você ver o que é um cetro. O rei carrega o cetro na mão direita. É uma varinha assim, né? Com uma joia. É um cetro. A gente vê isso muito no livro de Esther. Esther era casada com um rei, ela era rainha, né? E o rei tinha um cetro que quando entrava alguém sem ser convidado na sala do rei, onde o rei governava ali, estava o trono dele, né? Se ele não apontasse o cetro para a pessoa, alguém matava aquela pessoa ali com a espadada. Porque não podia entrar na presença do rei sem ser convidado. E por isso que ele tinha um cetro. Ele apontava o cetro, aí esse cetro era um sinônimo de autoridade, né? Um símbolo de autoridade, o cetro. E aí, aqui em Hebreus está falando que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem um cetro, mas o cetro dele não é uma varinha mágica, igual os reis tinham, né? O cetro dele é justiça. É justiça, né? Justiça. E vamos lembrar bem dessa palavra, justiça. Jesus é um rei que governa com justiça, né? Tanto é que no capítulo 6 de Mateus, depois eu te recomendo a você ler o capítulo 6 de Mateus todo, porque é um capítulo que vai te falar muito a respeito dessa questão da justiça, né? Qual que é a justiça que Deus pede para a gente buscar, né? Aqui, só para você ter uma ideia, vou dar um panorama do que está no capítulo 6, Deus vai falar sobre ostentação, tá? Ostentação, ele vai falar, vou mudar só
a linguagem aqui, vou pôr a linguagem de hoje, né? Que é a caridade, né? Como que você deve fazer caridade? Ele vai falar de oração, como que a gente deve orar. Ali ele ensina o modelo de oração que ele nos ensinou, que foi o Pai Nosso, né? Ele vai falar sobre jejum no capítulo 6, vai falar sobre as riquezas no céu, vai falar sobre a luz do corpo, né? O que os nossos olhos olham, isso é a luz do corpo. Ele vai falar sobre Deus e as riquezas, né? Sobre essa questão de você buscar Deus e o dinheiro, né? Ele coloca esses dois senhores, né? Não tem como você servir esses dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve as riquezas. E aí ele fala no capítulo 6, no versículo 33, ele fala assim: põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e ele lhe dará todas essas coisas. Na outra versão, na Almeida, século 21, ele fala assim: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando ele fala ali que a gente busca as coisas, né? Por que você está buscando coisas? Né? Por que você está buscando roupa, comida, carro, avião? E você vê que o problema do ser humano, tá? Se a gente for realmente, assim, não tiver o medo do confronto, de ser confrontado, se a gente olhar para dentro da gente, a gente vai ver que o que a gente faz na vida é buscar coisas. Para pensar, quando você levanta, né, qual que é o objetivo? Aí eu tenho que trabalhar, né? Aí você já começa a pensar nas coisas. Eu vou trabalhar para quê? Porque eu tenho que ir no supermercado comprar comida. Eu tenho que ir na loja comprar roupa. Eu tenho que pagar a minha conta de água, de luz, de aluguel, né? Eu tenho que pagar o carro, eu tenho que pagar o IPVA, o IPTU, o colégio das crianças. Eu tenho que fazer uma festa de aniversário. Eu tenho que fazer uma viagem. É tudo baseado em coisas, né? Eu tenho que ajudar na igreja. Eu tenho que ajudar o pobre, o faminto, o necessitado. Eu tenho que ter dinheiro para isso, eu tenho que ter dinheiro para aquilo. Eu tenho que ter uma reserva de segurança, né? Hoje no mundo financeiro eles ensinam muito a gente, você tem que ter uma reserva de segurança. Você tem que ter uma poupança, você tem que ter um CDB, você tem que ter um LCI, um LCA, você tem que ter Bitcoin, você tem que ter criptomoeda, entende? O governo vai tomar seu dinheiro, você tem que ter imóveis, você tem que ter carro, você tem que ter fazenda, você coloca em boi, você coloca em cavalo, você, entende? É coisas. O mundo, ele é feito de coisas. E o interessante é que Jesus, ele fala assim, cara, Deus sabe que você precisa dessas coisas. Deus sabe que você precisa dessas coisas. Mas, todavia, entretanto, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas lhe serão acrescentadas. Que doideira! Imagina só, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E qual que é o cetro do rei? A gente leu um pouquinho anteriormente aqui. O cetro do rei é justiça. Então, se a gente colocar num contexto bem básico, o controle das coisas que você quer, não é o controle, mas a origem das coisas que você quer não está no seu trabalho, naquele trabalho que você está sofrendo para ter, né? Você está usando o seu talento, aquilo que Deus te deu, né? Por exemplo, você é um excelente marceneiro que você enxergou dentro da árvore
uma cadeira. Você enxergou um banco, você enxergou um guarda-roupa, você enxergou uma mesa. Só que ao invés de você tirar aquilo ali para a honra e glória do Senhor Jesus, para a honra e glória do reino, para que quando pessoas forem sentar em volta daquela mesa, elas forem fazer uma refeição e falar do reino de Deus, entende? Você está tirando aquela cadeira dali de dentro daquela mesa, pensando nas coisas que você vai comprar com o dinheiro que você vai ganhar, com o esforço do seu braço. Aí você trabalha 1000 anos para comprar um carro financiado, paga 3 carros para o banco. E o cetro que está na mão do rei é um cetro de justiça. E ele fala assim, ó, busca primeiro o meu reino e a minha justiça, e essas coisas lhe serão acrescentadas. Olha que loucura! A gente está procurando com a força do braço. E Deus, ele disse para a gente procurar ele primeiro. E o seu reino. O que é buscar o seu reino? É você fazer a mesma coisa com a intenção diferente. A intenção do seu coração tem que ser outra. Quando você levantar, o seu foco tem que ser no reino de Deus. Ele disse, não fica preocupado com comida, com bebida, com onde você vai dormir, o que você vai vestir, como que você vai andar. Busca primeiro o reino, e essas coisas que eu sei que você precisa vão ser acrescentadas. De que forma? Por meio do seu trabalho. Você, com outra mentalidade, você vai tirar aquela mesa de dentro da árvore. E aí, aquela mesa vai ser uma mesa muito mais bonita, que você vai tirar aquela mesa para um rei. Aquela mesa vai manifestar a glória de Deus. É como se Deus fosse usar aquela mesa. É esse o nosso pensamento, tem que ser de reino de Deus. E aí você vai colocar aquela mesa na sala de alguém, né? Que pode ser, por exemplo, um advogado, que é um advogado do reino de Deus. Não é um advogado do mundo, que usa as leis do mundo para poder ganhar as causas. Mas ele se baseia na palavra de Deus para ganhar as causas. É um advogado do reino. Né? Ele pensa com o governo celestial. O governo celestial que dá a ele discernimento no que ele vai fazer na terra. E aí ali na mesa, o advogado está com a sua família, né? Naquele momento ali de comer, de ceia com o Senhor, comendo e ceiando com o Senhor, usando a mesa que você fez, né? E Deus vai te abençoar o seu trabalho, Deus vai abençoar o advogado, né? E essa igreja que é você, é o advogado, somos nós, no nosso caminho, né? A gente vai discipular pessoas que são boas com administração pública. E essas pessoas vão passar a administrar a cidade onde vivemos. E essas pessoas não vão colocar impostos que vai sobrecarregar a igreja, que vai sobrecarregar o advogado, que é a igreja, a família do advogado, que vai sobrecarregar o carpinteiro, não é, que fez a mesa para ele. Entende? Então são pessoas que são igreja, e essa igreja governa a terra. Não é essa igreja governando sobre as pessoas. Ah não, eu tenho aqui 50 pessoas na minha igreja. Eu tenho 100. Ah não, eu tenho 1000. A minha igreja tem 5.000. A minha igreja tem 10.000. Mas você não tem nenhum discípulo de Cristo. Você só tem membro. E quem é membro não é cidadão. Porque o membro, ele precisa fazer um esforço para continuar sendo membro. Quem é cidadão não precisa fazer esforço para ser cidadão. Por isso que é importante a gente ser cidadão do reino de Deus, né?
Jesus fala: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E quando ele manda a gente fazer discípulos, manda a gente pregar, falar do reino, ele manda somente falar sobre uma mensagem. E indo pregar e dizendo: o reino de Deus chegou. Mateus 10, 7. Como que é essa pregação no reino de Deus? Ontem eu recebi uma pergunta pertinente, não tive tempo de respondê-la ainda, não tempo, mas oportunidade. Mas a pergunta era dentro do reino de Deus. Mas eu preciso ainda continuar evangelizando, eu preciso falar da salvação para as pessoas e tudo mais. Mas o reino de Deus é isso. O reino de Deus é você fazer discípulos e falar do reino. Para entrar no reino, tem que passar pela porta. E a porta a gente sabe que é Jesus. Jesus Cristo de Nazaré. O que morreu na cruz para nos salvar. Esse é o rei. Esse é o rei. Não existe outro. Entende? É esse. E quando você fala dele, a pessoa aceita o reino de Jesus. Do Cristo Salvador. Né? E automaticamente, quando ele faz discípulo, ele está pregando o evangelho. E qual que é o evangelho? A mensagem, a boa nova do reino de Deus. Não existe outro evangelho que precisa ser pregado. O único evangelho que Jesus mandou pregar é esse. E indo pregar e dizendo: o reino de Deus chegou. Se você está pregando um outro evangelho, né? Tá tudo certo. Cada um prega o que acha que tem que pregar. Mas o que a palavra de Deus manda pregar é esse. Está escrito lá em Mateus 10, 7. Depois você confere na sua Bíblia, porque de repente a minha Bíblia tá diferente. Né? E indo pregar e dizendo: o reino do céu chegou. Chegou aonde? Chegou na terra. O próprio rei estava falando isso. Se o rei estava falando que o reino do céu chegou, cara, é ele que trouxe. E aí depois, quando ele foi subir de volta, ele falou assim: olha, se eu não for, o Espírito não desce, não vem. Né? E o Espírito Santo de Deus na terra é a comprovação de que existe um reino na terra, que é o reino da maravilhosa luz do nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus que criou os céus e a terra. E a ideia original desse Deus é trazer o homem de volta para a presença dele, como era no Gênesis 1 e 2. É simples, o reino de Deus é muito simples. Só que é um reino que a gente está falando de governo, e de um governo atual. Não tem como a gente querer mudar o sistema de governo do mundo e colocar homens de Deus lá para poder cuidar do... Ah, não, vamos mudar agora a democracia. Todo mundo agora que estiver na democracia, for governar na democracia, vai ser crente. Vai ser a pior coisa do mundo. Vai ser pior do que já é. Porque vai dar muita guerra, muita briga. As pessoas não vão aceitar. Entende? Porque a democracia, ela funciona com voto. Né? É com voto. E a democracia como que funciona? A maioria vota e elege pessoas para atender a minoria. Se você tem 5 pessoas e 3 votam para uma coisa e ganha, essas 3 pessoas ganharam. Agora, na democracia, essas 3 pessoas precisam atender essas duas que perderam, porque elas são a minoria. Isso não é de Deus, cara. Não tem como ser. Deus é um governo que ele atende todos. Ele tem essa capacidade de atender todos que assim quiserem, não é? Imagina se tivesse um governo na Terra que tivesse a oportunidade de atender todos.
todos, com saúde, com segurança, com escola, com moradia, com entretenimento, com tudo que você pensar. Isso o reino de Deus tem condição de te atender. É esse reino que Jesus trouxe para a terra. Você já parou de pensar o quanto de coisa tem na terra e que não é governado pelo céu? Não é governado pelo povo de Deus, pela igreja de Deus, pelas pessoas que são igreja de Deus? Essas coisas, de tudo de bom que tem na terra, isso é governado pelo príncipe das trevas, né? Pelo príncipe das trevas. Por exemplo, se você ler o livro A Ciência de Ficar Rico, tá? Aqui, ó. Esse livro aqui, ó. A Ciência de Ficar Rico, tá? Se você ler esse livro, aqui vai falar numa estatística, tá? Tem uma estatística aqui, eu vou pegar depois no próximo vídeo, para a gente poder ler junto, que fala assim, que nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos tem material de construção suficiente para fazer uma casa do tamanho do Capitólio, que é onde os congressistas ficam lá nos Estados Unidos, faz uma casa daquele tamanho para cada família na Terra. Olha que doideira! Quanto material de construção disponível nós já temos. Quanta comida nós já temos, que essa comida foi Deus que deu. Não foi o homem que produziu, não, tá? Se você fala que o homem tem capacidade de produzir alimento, você está errado. O homem não produz alimento. Quem produz alimento é a terra. A terra que Deus fez. Quando o homem joga ali na terra o alimento, a semente, né? Quem faz brotar é Deus, cara. É o poder de Deus que foi colocado nessa terra, né? Esse alimento está aí disponível para todos. E ainda assim tem gente passando fome, né? Porque não existe homens que pensam o reino na administração pública, nas empresas, né? Então a gente tem que fazer discípulos para que esses homens, essas mulheres de Deus, quando eles forem para o trabalho, eles irão para o trabalho pensando o reino de Deus. Imagina você ter um prefeito que pensa o reino de Deus. Como que você acha que seriam as ruas, os calçamentos, o seu IPTU? Entende? A sua UPA. Como que seria a sua UPA se esse prefeito pensasse o reino de Deus? Seria totalmente diferente, né? Porque ele ia trabalhar com ferramentas do alto. Ele não ia trabalhar com ferramentas gregas, de imposição de leis, de fazer lei para isso, fazer lei para aquilo, fazer lei para aquilo outro. Faz lei que não tem nada a ver. A palavra de Deus já está cheia de leis, que são leis para a vida. São leis para a gente, né, conviver com o inimigo. Tem lei na Bíblia. Como conviver bem, né? Então vamos pensar reino de Deus. O reino de Deus é um governo. É um governo que Deus quer trazer para a terra. Venha a nós o vosso reino. Venha nós o vosso reino. Assim na terra como é no céu. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. No céu a vontade de Deus é feita, na terra a vontade de Deus não é feita. Porque Ele quer que nós façamos a vontade dEle, a justiça dEle. Quando você busca a justiça de Deus, né, você está buscando tudo aquilo que você luta com o seu próprio braço, tudo aquilo que você está lutando com o seu próprio braço vem para você. Porque você se alinha com o que Deus quer. Tem um texto na Bíblia, eu não me lembro onde agora, que fala que Deus coloca na pessoa um prumo, né, para ver se está alinhado com a justiça dele. Então o que a gente tem que fazer como cidadão do céu?
é cumprir as leis do céu. É estudar a Constituição e olhar assim, cara, qual que é as leis que eu preciso estar de acordo com o Senhor? Não posso matar, não posso adulterar, não posso falar mau testemunho, não posso roubar, não posso idolatrar ídolos, não posso cobiçar a mulher do próximo, não posso roubar, eu tenho que ser honesto naquilo que eu faço. Então imagina um prefeito pensando assim, um vereador pensando assim, um presidente pensando assim, governadores pensando assim, senadores pensando assim. Daqui a pouco esse sistema de Satanás, ele foi substituído pelo governo de Deus. Todos lá vão pensar reino de Deus e reino de Deus. Aí as leis que é para matar já não vão existir mais. As leis que é contra a família não vão existir mais. Porque o reino de Deus não é contra a família. Né? A lei que Jesus falou aqui na Bíblia é totalmente diferente do que a gente vê aí hoje. Né? E isso são sinais que a gente precisa ver para mostrar que o reino de Deus chegou. E que o mundo está sendo evangelizado com essa palavra. A gente não pode falar que o mundo está sendo evangelizado com essa palavra, sendo que não está. O mundo está sendo evangelizado com o evangelho do nascer de novo, do batismo, entendeu? De várias outras coisas, da teologia da prosperidade, da cura, da libertação. É esse evangelho que está sendo pregado. E esse não é o evangelho do reino. O evangelho do reino é Jesus Cristo como dono da sua vida. E ele não está te perguntando o que fazer, não. Como fazer, não. Eu tenho que tomar cuidado aqui. Jesus não fica preocupado com o que vai te falar. Ele vai te falar, você pecou e você precisa se arrepender para voltar a Deus. É isso, ponto final. Né? É incrível, cara, é incrível. E a gente tem que tomar cuidado, porque essa é uma mensagem que tanto o diabo, né? O diabo vem, quando você está ouvindo a mensagem do reino, o diabo vem, está lá na parábola do semeador. Leia a parábola do semeador, que você vai ver. Quando Jesus ali está explicando, né? Explicando para os discípulos, ele fala, olha, quando alguém ouve a mensagem do reino, o maligno vem e rouba a semente dele. Então você toma cuidado para não ser uma dessas pessoas que o diabo vai roubar a semente. Né? E você fica de fora do reino por causa que o diabo roubou essa semente. Você tem que ser a quarta pessoa que vai multiplicar por 30, por 60, por 100. Né? Que é aquela onde a semente do reino cai em terras boas, terras profundas. Né? A semente é boa. A semente é boa. Então fica atento. Né? E com também pessoas que podem vir querer te contrapor ou como é que é a palavra? Eu esqueço. Te intimidar dizendo que isso não é a palavra de Deus. Tudo que eu li e falei com você aqui está na Bíblia. Tá na Escritura Sagrada. Eu não li textos de outros livros. Não é? Aí Mateus 23:13 fala assim de um grupo de pessoas. Ai de vocês, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Eram os religiosos da época que confrontavam Jesus com a mensagem do reino que ele estava trazendo. Pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entre os que estão querendo entrar. Tipo assim, eles fecham a porta do reino. Esse reino aí não existe, esse reino vai vir ainda. Esse reino aí é para depois. Não preocupa com isso agora não. Fica aqui com a gente aqui, sofrendo, porque Deus te chamou para sofrer. Né? A mensagem é essa, Deus te chamou para sofrer. Ou então uma outra mensagem, que é a mensagem da autoajuda.
Deus vai te prosperar, Deus vai fazer você grande, né? Você nasceu para reinar, não é? No sentido de ter coisas, de acumular riquezas, né? De dominar sobre as pessoas, de ter vários funcionários, entendeu? De ter avião, vai para aqui, vai para ali, e as pessoas estão trabalhando para sustentar aquele império, entende? Deus não chamou você para dominar sobre as pessoas. Né? Isso não é reino de Deus, ok? Não é reino de Deus. E aí, essas pessoas, eles vão ser contra o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ninguém domina sobre ninguém. É Deus que é o nosso rei. É Deus que é o nosso governo. Ok? E a Bíblia Sagrada é a nossa Constituição. É simples assim. Né? É simples assim, não tem outro governo. Né? Apocalipse 5:10 fala assim: tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. Isso aí estou falando do final da Bíblia, Apocalipse. Né? Então a gente vê muitos pregando o evangelho da salvação, que a pessoa vai ser salva e quando ela morrer ela vai para o céu. E vai ficar, e vai reinar com Deus eternamente. Apocalipse fala que eles voltam. Então quem que está certo? É quem prega, que fala que vai reinar com Deus para sempre no céu, ou que vai ser na terra? A palavra de Deus está dizendo que vai ser na terra. Agora quando? Eu te falo, não importa. Quando isso vai acontecer? Não importa nem para mim, nem para você. Basicamente, pessoal, o que a gente tem que entender é o seguinte: como embaixadores do reino de Deus, tá? Como embaixadores do reino de Deus na terra, nós somos representantes desse rei. E nós não podemos ter opinião própria. Por exemplo, se perguntar para mim, o que você acha do casamento homossexual? Eu não acho nada, cara. Eu não tenho que dar opinião, né? A Constituição vai falar o que tem aqui de casamento homossexual, sobre aborto, sobre uso de drogas, entende? Sobre matar, sobre roubar, sobre qualquer coisa que você precisar saber, a Bíblia tem a respeito. Eu não tenho que te dar a minha opinião, né? Porque eu sou embaixador e o embaixador não tem opinião própria. Então você perguntar, mas quando é que Jesus vai voltar? Eu não sei, cara. Entende? Porque ele é o rei. Ele que sabe quando é que ele vai voltar. Eu não vou te trazer para o reino de Deus te falando que Jesus vai voltar, quando ele vai voltar e por que ele vai voltar, e se você não estiver com ele você vai ficar, ou você vai para o inferno. Esse não é o papel do embaixador. O papel do embaixador é mostrar os benefícios do reino de Deus. Quando você quiser entrar no reino de Deus, aí eu te apresento a porta, o caminho. Quem que é a porta? Jesus Cristo é o rei. Ele é a porta. É somente por Jesus Cristo que você entra nesse reino. Ele já te escolheu. Ele só está esperando você entrar. Se você está respirando, se você nasceu na terra, Deus já escolheu você para morar no reino dele. Ele só está esperando você entrar no reino dele. E aí aquela porta do céu, aquela plenitude, aquele lugar de desfrute, vai começar a acontecer para você. E muita coisa vai lhe ser acrescentado. Né? Tem um texto, eu não coloquei ele aqui nas minhas anotações, que fala que Pedro uma vez chegou e falou para Jesus assim, estava tendo lá uma discussão, né, sobre a questão do reino de Deus, e o Pedro falou assim, Jesus, nós deixamos tudo para te seguir. Aí o que Jesus fala? Jesus falou assim, olha, quem deixar as coisas pela mensagem do reino, ele vai ganhar tipo 7 vezes mais aqui na terra e também a vida eterna. Não é? Não tem como a gente dizer que está pegando o reino de Deus por obrigação. Porque não é obrigação.
Né? Às vezes eu vejo as pessoas falarem, cara, mas é muito difícil pregar o reino, abrir mão do mundo. Abrir mão do mundo, cara. Abrir mão do mundo você acha difícil? Eu não acho difícil. Porque ele é muito maior. O mundo te oferece carros e cavalos de fogo como segurança. O mundo te oferece saúde. O mundo te oferece 7 vezes mais do que você está buscando aí com seus braços. Não oferece, cara. O mundo te oferece uma posição no governo. Eu vejo gente fazendo prova aí, né? Para passar e ter um cargo no governo do mundo, no cargo na prefeitura, no estado, no governo federal, e as pessoas se sacrificam para ter aquele cargo. E Jesus fala assim: busca primeiro o meu reino e a sua justiça. Eu vou te fazer embaixador celestial na terra. Entende? Cara, você é um embaixador celestial na terra quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É isso. Quer cargo melhor do que esse? Esse cargo é melhor do que ser um presidente da nação, cara. E você está fazendo discípulos, né? E batizando esses discípulos para o rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que vive, que veio, que há de vir e que virá e que voltará quantas vezes for necessário, cara. Por amor a você, essa terra pertence a esse rei. Ele te entregou ela na sua mão para você governar, para você dominar. Não é dominar sobre as pessoas, mas é dominar sobre a folha de coca, dominar sobre a cana de açúcar, dominar sobre o café, né? Dominar sobre as suas finanças, dominar sobre os animais, né? Dominar sobre as suas emoções, né? Te colocar na presença de Deus. Capítulo 1 e 2 de Gênesis. Você já está no Éden. Jesus Cristo falou: faça discípulos, batizando no nome do Pai e do Filho, e eu vou estar com você até o final do tempo. Por que você fica esperando Jesus Cristo voltar na terra se Ele está conosco? Ele quer que a gente tome uma postura e que nós dominemos essa terra para Ele, para a glória dEle, para Ele dizer para as hostes celestiais: olha só o meu plano, deu certo. O meu plano se concluiu. Olha só o que a minha família fez. Ela conquistou, ela colonizou o mundo físico para o reino do céu. O reino do céu, agora na terra, a vontade do meu Pai também é feita. Valeu a pena o sacrifício na cruz. Entende? Esse é o plano de Deus. Não é simplesmente te salvar e te levar para o céu. O plano original de Deus é que o homem cultive a terra para Deus. Os Salmos fala que Deus fez a terra, né? E tudo que tem nela pertence a Ele, e Ele não fez a terra para ficar vazia. Isso é palavra de Deus, né? E essa palavra precisa ser cumprida na terra. O homem dominando a terra, sendo imagem e semelhança de Deus na terra, para a glória de Deus encher esse planeta, onde já tem tudo. Tem tudo que a gente precisa para poder ser bem-sucedido, né? Você não precisa se matar para poder tirar uma mesa de dentro de uma árvore, para que eles possam te pagar para você comprar comida, roupa e não sei o que tem. O que você tem que buscar primeiro é o reino de Deus, para que você enxergue a glória de Deus naquela árvore e aquela mesa que Ele colocou dentro daquela árvore. E aí você tira aquela mesa, né? Ela vai ser a mesa mais bonita do mundo, cara. Porque você tirou a mesa do reino de Deus. É uma mesa onde Deus pode se assentar, cara. Né? As mesas que você faz
buscando dinheiro, buscando o Senhor, dinheiro, né? Porque Deus chama lá o dinheiro de Senhor. Você está correndo atrás desse Senhor. As mesas que esse Senhor está te oferecendo, Deus pode sentar nelas? Eu só estou fazendo uma analogia, começando aqui a pensar com a minha mente. Ok? Mas vamos falando. Muito obrigado aí por assistir novamente esse vídeo, tá? Estou muito feliz por estar falando desse tema, por estar vivendo esse tema, né? O meu alvo é viver cada dia mais e mais e mais o reino, para que a glória de Deus seja manifestada por meio de minha vida. Que esse ambiente que eu estou vivendo é que onde você também possa viver, né? Que é onde Cristo te colocou. Se você aceitou Cristo como Senhor e Salvador já, estuda sobre o reino de Deus, para que essa presença seja aberta onde você estiver. E você vai ter paz, você vai ter tranquilidade, vai ter discernimento do que você vai fazer. Valeu? Forte abraço, até o próximo.